está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos, reverentemente, servos consagrados, ao Altíssimo adoremos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo é... Graça e paz, prezados irmãos e irmãs, aqueles que aceitaram o nosso convite para participar desta celebração tão significativa e tão importante para a Igreja e para o Reino de Deus na Terra. Nós queremos ler alguns versículos de Lamentações de Jeremias, capítulo 5. No final do capítulo 5, nós lemos no versículo 19: Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Irmãos e irmãs, nós estamos trabalhando já há muito tempo como Igreja Metodista o tema do combate, da conscientização em relação ao racismo e aos preconceitos que existem, até no meio da Igreja, quanto mais na sociedade humana. Meu irmão, minha irmã, nós somos Igreja, povo de Deus. Nós temos um Deus que reina soberano sobre nós. E não somente o livro de Jeremias, mas a palavra de Deus toda, ela orienta o povo de Deus a agir com justiça, com equidade, a agir com verdade, a agir com amor ao próximo. E mesmo diante de algumas regras, chega um determinado momento aqui no livro de Jeremias, que Jeremias é usado para dizer ao povo que fora levado para o cativeiro. Depois, quando o povo retorna, eles fazem uma aliança com Deus de estar dando liberdade a todos os servos e servas que foram comprados e aqueles que já o serviam por 6 anos e que eles deveriam dar total libertação. Meu irmão, minha irmã, até hoje no nosso meio nós temos visto muito preconceito, racismo, onde colocamos pessoas em lugares onde ela não fora chamada para estar, como a escravidão, a prisão por causa da cor ou por causa de outras realidades da vida humana. Nós temos que pensar como reino de Deus, pensar como igreja, como corpo de Cristo, onde somos libertos em Cristo e somos todos iguais perante o Senhor, para vivermos essa liberdade em Jesus. Por isso, o Evangelho de João já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos um povo liberto e nós não podemos escravizar ninguém, nós não podemos ter preconceito com ninguém, seja por causa da cor, posição social, grau educacional, não importa. Nós somos chamados para amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Que Deus nessa celebração possa estar ministrando muito forte no nosso coração, em nossas vidas. Quero orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, quero colocar, ó Deus, a vida de todos que estão participando desta celebração. Queremos pedir que o Senhor abençoe esse tempo juntos, mesmo online, mas que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê muito amor e compaixão, porque Tu reinas soberano. O Senhor já não nos desampara mais. O Senhor nos libertou, o Senhor nos curou e o Senhor quer que vivamos uma vida segundo o Teu propósito, que é de sermos um corpo, uma igreja, um povo que ama uns aos outros, que eleva uns aos outros, que apoia e que ajuda uns aos outros na sua caminhada.
O nosso compromisso é contigo e uns com os outros, não com essa sociedade pervertida que quer nos escravizar através de falsos ensinos e princípios. Sê conosco, ó Pai, e nos abençoe. É o que te suplicamos nesta celebração, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a paz, irmãos e irmãs. Nesse momento vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então se dizia o Senhor a Isaías, e Isaías ao Senhor: Amados, nesta noite nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nesta data de 15 de maio, onde nós comemoramos a libertação da escravatura, onde trazemos à nossa mente, ao nosso coração, uma luta de escravidão vencida. Não existe mais escravidão, não existe mais essa opressão, e nós temos um Deus em qual nós vamos adorar, um Deus que quebra todas as correntes, um Deus que quebra todas as cadeias, e Ele é um Deus de libertação. Diante deste Deus, no dia de hoje, nós queremos então proclamar com muita alegria, em adoração, que nós cremos e confiamos no Deus que é o único digno de receber a nossa adoração, um Deus que é o único que está no meio de nós, fazendo com que nós nos lembremos. Ele nos libertou, e Ele nos libertou porque verdadeiramente nós somos livres. Amém? Livres para adorar, livres para exaltá-lo, livres para proclamar essa libertação no Senhor nosso Deus. Amados, eu convido você então para que nesse momento nós adoremos ao Senhor com uma canção. Se prostram aos teus pés.
Nós estamos aqui, Pai, te adorando, te exaltando em espírito e verdade. Nós estamos aqui invocando a tua presença, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, dizendo ao Senhor que tu és santo, santo, santo. Nós estamos aqui para exaltar o teu nome em adoração, ó Pai, assim como Isaías, nós percebemos, ó Pai, a manifestação da tua glória neste lugar, oh Deus, em cada lar, em cada família que nesse momento está, ó Pai, conectado nesse culto de adoração, esse culto onde nós, ó Pai, proclamamos a libertação que vem do Senhor, porque ninguém mais é cativo, ninguém mais é preso, ninguém mais é escravizado, Pai. Ó Deus, no passado houve essa escravidão, oh Deus, onde negros eram escravizados, mas, oh Pai, temos hoje a alegria de sermos libertos. Nós não estamos mais no cativeiro, Senhor, nós não estamos mais no cativeiro, ó Pai, mas nós estamos vivendo a alegria da libertação. Obrigado, e nós te adoramos por isso, nós te exaltamos por isso, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, graças a Deus. Irmãos e irmãs, oremos. Gálatas, no seu capítulo número 4, verso 1, diz assim para nós até o verso 5. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Graças a Deus, não há mais barreiras entre Deus e nós. Somos livres. Eu olho para o texto e eu vejo que para caminharmos em humildade diante do nosso Deus, nós somos livres, podemos. Paulo nos diz que o tempo perfeito chegou. Sim, o tempo perfeito chegou e foi o tempo em que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos redimir da escravidão do pecado. O pecado não tem mais domínio. A escravidão não é mais um peso para nós. Fomos libertos e libertas em nome do Senhor Jesus. O Filho se tornou em maldição em nosso lugar. Oremos, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e Pai, queremos te louvar pelo entendimento da tua palavra, que nos faz, ó Deus, entender de que o Filho se tornou maldição em nosso lugar e por isso somos livres. A escravidão, Senhor, não é um peso sobre nós. Ela precisa, Senhor, ser debatida no nosso meio. Por isso pedimos perdão por nossas omissões. Oramos a Deus pedindo perdão por, ó Deus, muitas vezes nós nos excluirmos de conversarmos sobre isso, de dialogarmos sobre isso. Perdoa, Senhor, a sua igreja. Perdoa o nosso silêncio diante de determinadas situações. Perdoa, Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Senhor, perdoa porque muitas vezes nós deixamos de fazer o nosso papel. Perdoa, Senhor. Perdoa a omissão da igreja diante de um passado tão difícil que os nossos irmãos e irmãs viveram. Hoje nós possamos viver e declarar a liberdade em Cristo Jesus. A escravidão do pecado, a escravidão da discriminação, da rejeição, ela não faz mais parte de nós. Nós nos levantamos para lutar, Deus,
contra toda palavra que discrimina, toda palavra que rejeita, toda palavra que coloca de lado, Senhor, ó Deus, por conta da cor da pele, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Somos levantados, ó Deus, por Jesus Cristo, vencedor, e com Ele somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Querido irmão e irmã, eu quero louvar a Deus porque vivemos hoje o presente, não mais o passado. O passado éramos escravos, mas o presente é esse aqui. O presente é a graça de Deus que nos alcançou. Viva livre, se torne, e junto comigo, se torne herdeiro em Jesus Cristo. Nós somos herdeiros em Jesus Cristo. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Quando eu entendi isso, dentro da igreja de Jesus, uma igreja que avança sem discriminação, eu sou nova criatura. E eu deixo para a igreja, neste momento tão importante, dessa realização desse culto, eu deixo para a igreja, somos livres, porque Deus enviou o seu Filho. Deus te abençoe. Graça e paz. Amados irmãos e irmãs, louvamos a Deus por esse tempo de busca, por esse tempo de conscientização, por esse tempo de reflexão que o Senhor nos chama, a palavra do Senhor. Ela diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Receber o perdão de Deus é uma dádiva. Podermos chegar a Ele com o coração aberto, com o coração sincero, é uma oportunidade que nós devemos desfrutar cada dia, cada vez mais, em nome de Jesus. Muitas vezes aquilo que nos escraviza é o nosso pecado, muitas vezes o que nos escraviza é o distanciamento de Deus, muitas vezes o que nos escraviza são as coisas ocultas que nós vamos silenciando. Mas aqui o Senhor está fazendo para mim e para você um convite dizendo, venham a mim. E venham a mim aqueles que estão cansados e os que estão sobrecarregados. Jesus é esta porta que se abre. Jesus é esta mão que se estende. Jesus é esse abraço que nos prende, dando-nos oportunidade de sentir a sua presença, de sentir o seu amor e de eu e você absolutamente saber que Ele nos ama. Querido irmão, querida irmã, que você possa compreender a grandeza, a dimensão, a profundidade desse amor e obedecer esse convite, e obedecer esse chamado. E assim nós vamos sair do cativeiro do pecado. E assim nós vamos experimentar a liberdade que só Cristo pode nos dar. Em nome de Jesus, que você seja restaurado, que você seja restaurada para a glória de Deus. E que esse tempo que se inicia a partir deste momento seja um tempo restaurado para a honra e para a glória do nosso Senhor. Nós te abençoamos. Graça e paz, povo de Deus, nós estamos aqui nesse tempo de celebração ao Senhor, nesse culto de louvor e adoração a Deus, lembrando aí dessa data tão importante, né, que é o 13 de maio, a data da abolição da escravatura, e lembrando aqui também o tema, né, deste culto que é do sofrimento do cativeiro, a alegria da libertação. Eu quero compartilhar aqui rapidamente a leitura de um texto que está no Salmos 30, versículo 5, que diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É claro, quando a palavra de Deus fala do choro, né, durar uma noite, depende, né, da noite. Pode ser uma noite bem dormida, ou uma noite em que você passa acordado. Quando a gente olha para a escravidão, os quase 400 anos de escravidão no Brasil,
nós sabemos que foi como uma noite acordada. Mas nessa noite nós queremos celebrar a alegria da libertação. E não só da escravidão, como a libertação também do pecado e da morte. E nós vamos adorar ao Senhor com duas canções. E a primeira delas, ela fala das noites traiçoeiras. Lembrando, né, que esse povo negro, trazido para o Brasil, passou por noites de dores e sofrimentos. Mas no dia 13 de maio de 1888, esse povo pôde começar a celebrar a sua libertação. Vamos adorar a Deus por isso. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele ajudará você. Deus nos trouxe aqui para aliviar de todo sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de alianças, Ele é um Deus de promessas, é um Deus que não é homem para mentir. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção, e crendo nisso, que esse Deus que libertou esse povo, é um Deus também que há de prosperar cada dia mais e mais. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Segue os seus olhos, segue os teus olhos, sempre atentos, permanece em mim. Verdade, sim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim, teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Oremos com a irmã Inês, que é a nossa representante distrital aqui do Triângulo Mineiro, agradecendo a Deus por esse tempo de louvor e de adoração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este tempo, Senhor, de podermos estar na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque um dia, Senhor, o Senhor nos libertou, Pai, do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do teu amor. E te louvamos, Senhor,
Porque, ó Deus, nossos ancestrais, ó Pai, foram escravizados, ó Deus, mas sabemos, ó Pai, que tudo passou e que o Senhor nos faz livres, ó Pai. Livres, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por hoje podermos trazer a lembrança, Senhor, de toda essa situação, mas ao mesmo tempo poder te glorificar e exaltar o teu maravilhoso nome, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, minha irmã Inês e minha irmã Divina, por esse tempo. Deus abençoe. Olá, povo abençoado da 5ª região, Deus abençoe vocês, satisfação no Senhor poder estar aqui nessa oportunidade, tendo o privilégio de compartilhar alguns princípios da palavra de Deus com vocês. Eu sou o bispo Bruno Roberto, sou bispo da 4ª região eclesiástica, essa região abençoada que compreende os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e também do Ceará. Mas como bem me adverte sempre o bispo Adonias, o vosso bispo, bispo da 5ª região, Minas Gerais, exceto o Triângulo Mineiro e parte ali do sul de Minas. Então, esse privilégio que eu tenho recebido da igreja de poder superintender, pastorear a 4ª região e também, nesses últimos tempos, supervisionar de forma pastoral a 9ª região eclesiástica, que compreende os estados de Rondônia, do Pará e do Amazonas. Então, como eu já falei, é uma alegria para mim poder ter recebido esse convite do Ministério Regional de Superação do Preconceito Racial da 5ª região, através do vosso coordenador, pastor Roberto Magalhães, também intermediado ali as conversas e o convite pelo pastor Gilson Salles. Satisfação em Deus estar aqui. E, obviamente, a minha gratidão também pelo aceite, pela possibilidade desse convite, que certamente passou pelo vosso bispo, o bispo Adonias Pereira do Lago, parceiro da nossa caminhada episcopal na nossa Igreja Metodista do Brasil. E nesse tempo em que eu tenho recebido da parte de vocês esse convite, essa honra para estarmos juntos nessa programação de superação do preconceito racial, lembrando do dia 13 de maio, que é um dia especial para nós na busca, na batalha de libertação de todo nível de preconceito do nosso país, nessa data emblemática para nós. Eu quero poder expressar em Deus a minha alegria de fazer parte do povo dele, porque o povo de Deus é um povo chamado à libertação. É um povo chamado à cura, é um povo chamado a desfazer nós e desfazer amarras. Então, no nosso meio não pode existir de forma alguma qualquer indicativo que manifeste a manutenção do pecado do preconceito racial. Eu não digo isso apenas porque eu sou negro, porque de alguma forma eu já experimentei na pele o que se fala do racismo, do preconceito racial, mas porque além de ser negro, eu também sou um servo de Deus. E servos de Deus, independentemente da cor da sua pele, independente da questão racial, independente de onde nasceram, de que família pertencem, de qual classe social estão inseridos, os homens e as mulheres de Deus são sempre adeptos daquilo que a palavra de Deus diz, que Deus não faz acepção de pessoas, que para ele não existe pessoas de pele de cor tal ou de cor tal. Para Deus existem filhos e filhas que ele chamou para estar perto dele, que ele chamou para estarem perto daquilo que ele tem como amor e graça para revelar ao ser humano. Então, obviamente, eu como uma pessoa negra, eu já vivenciei lamentavelmente preconceito e infelizmente eu posso testemunhar isso com muita tristeza e lamento. Já fui alvo de discriminação racial, até mesmo dentro do nosso contexto que nós podemos chamar assim cristão. Eu coloco entre aspas porque, na verdade, um ambiente genuinamente cristão não pode caminhar simultaneamente ao princípio do racismo. Mas eu quero nessa oportunidade compartilhar com vocês uma perspectiva de leitura saudável da vida.
Uma vez que o preconceito, uma vez que a discriminação racial não é uma proposta de leitura saudável da vida, e nós estamos aqui celebrando a libertação e vivendo uma perspectiva de cura de todas as mágoas, de todas as marcas e de todo o pecado do racismo e do preconceito racial, eu quero propor para vocês, nessa oportunidade, a leitura de um salmo muito conhecido, que é o Salmo 126, e a partir da leitura do Salmo 126, eu quero considerar com vocês alguns princípios que nós podemos estabelecer como uma leitura saudável de vida. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mas quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo a sua colheita. Esse texto, ele remonta para nós a história de um povo, do povo de Deus, o povo de Israel, que vivendo cativo durante um bom tempo na Babilônia, puderam ver a boa mão de Deus os favorecendo e voltando para a sua terra, voltando para a sua nação. E dentro dessa perspectiva de reconhecer que estavam prisioneiros, que estavam cativos, que eram escravos e agora estão livres em Deus, é que eu quero considerar com vocês alguns princípios para uma leitura saudável da nossa vida. Já que nós somos convencidos e convencidas de que o preconceito racial, de que qualquer nível de afastamento por conta da cor da pele, de raça, de origem, de nascimento, qualquer nível de discriminação por gênero, seja porque eu sou homem, você é mulher, ou porque alguém é mulher, outra pessoa é homem, então nós devemos ser separados. Qualquer nível de discriminação, a palavra de Deus é categoricamente contrária. E pensando nisso, a única maneira que nós podemos sugerir uma vida saudável, sugerir uma vida pautada naquilo que a palavra de Deus diz para nós, é olhando o Salmo 126 e fazendo uma leitura saudável da vida. A discriminação racial não é uma proposta de leitura saudável da vida. Pelo contrário, é uma proposta que oprime, é uma proposta que afugenta, é uma proposta que de alguma forma separa e coloca pessoas à margem de propósitos de uma vida boa e saudável. Mas o Salmo 126, para mim, ele é uma proposta de leitura saudável da vida, porque ele considera os 3 tempos possíveis da vida do ser humano, que é passado, presente e futuro. E se eu tenho uma perspectiva de um olhar saudável simultaneamente para passado, presente e futuro, então eu posso dizer categoricamente que essa é uma proposta de uma leitura saudável de vida, de uma vida boa, de uma vida agradável, de uma vida que cumpre propósitos de Deus, que é totalmente contrária a qualquer nível de discriminação, seja a discriminação em que nível for. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo primeiro o povo de Israel olhando para o passado, considerando as dores da escravidão, considerando as dores de terem sido escravos e cativos na Babilônia, mas reconhecendo aquilo que poderia ser tirado como proveito e como lição daquele tempo. Nós mesmos podemos olhar para muitas coisas ruins do nosso passado e considerarmos que uma coisa, pelo menos uma coisa boa pode se tirar deles, quando o nosso passado sugerir pecado, quando o nosso passado sugerir qualquer ato que nos distanciaram de Deus. Pelo menos uma coisa a gente pode tirar de bom desse passado que nos distanciou de Deus, se nós já mudamos o nosso ritmo de vida. Pelo menos uma coisa boa a gente pode tirar, que é não repetir os erros.
Se tem uma coisa que nós podemos considerar do passado como positivo para nós, quando ele nos afastou de Deus, é não repetir erros. No caso do povo de Israel, reconhecendo que foi Deus quem permitiu todo aquele momento de dificuldades, todo aquele momento de opressão, para que eles aprendessem lições, o povo de Israel conseguiu olhar para o passado e dizer o seguinte: olha, quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso e nós reconhecemos junto com os povos vizinhos que grandes coisas o Senhor fez por nós. Quem consegue olhar para o passado e identificar a mão de Deus manobrando, gerenciando, propondo, sugerindo novas perspectivas de vida, são pessoas que acabam tendo também uma proposta de leitura saudável da vida. Então, a primeira proposta de leitura saudável da vida é olhar para o passado com gratidão, reconhecendo a boa mão de Deus sobre nós, reconhecendo que nós só chegamos até aqui porque, de alguma forma, Deus proporcionou que nós pudéssemos chegar até aqui. É olhar para o passado e reconhecer que, se não fosse Deus que estivesse conosco, se não fosse Ele colocando a sua mão forte, se não fosse Ele gerenciando princípios de restauração, nós não teríamos chegado aqui. Tanto é que o povo de Israel, quando eles fazem a marcha de volta para Jerusalém, e eles ouvem os outros povos declarando: olha, grandes coisas Deus fez por esse povo, é por isso que eles são alegres. O próprio povo de Israel repete essa declaração dos outros povos, dizendo: verdadeiramente, Deus fez coisas maravilhosas por nós e é por isso que nós estamos agora felizes. Isso significa que nós precisamos olhar para o passado com gratidão. E como eu disse alguns minutos atrás, alguém vai dizer assim: mas bispo, o meu passado não sugere nada de bom, o meu passado não sugere nada de significativo, de positivo. A nível de atos, a nível de ações, mas pelo menos uma coisa você pode tirar de proveito dele, é de não repetir os seus atos equivocados. Mas nesse caso aqui, o povo de Israel conseguiu olhar para o passado com gratidão por reconhecer que foi Deus quem proporcionou cada experiência de amadurecimento e crescimento. Então, mesmo tendo vivido coisas muito difíceis na Babilônia, ao olhar para o passado, eles reconhecem que foi Deus quem proporcionou que eles passassem por aquele momento difícil com o reconhecimento daquilo que precisavam melhorar, com o reconhecimento daquilo que eles precisavam avaliar e reconsiderar. Tanto é que em um momento muito dramático do povo de Israel na Babilônia, eles disseram: como que nós vamos cantar as nossas canções de Jerusalém aqui na Babilônia? Aí Deus levanta o profeta Jeremias e diz o seguinte: eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, que são pensamentos de coisas boas, para que no final das contas vocês entendam que todas as coisas acontecem como parte de um propósito meu. E outra coisa, ao invés de lamentarem, deem seus filhos e filhas a casamentos, construam casas aí, porque no tempo oportuno eu vou tirar o meu povo da Babilônia, mas enquanto vocês precisarem aprender lições, vocês ficarão aí aprendendo essas lições, e quando vocês viverem esse nível de aperfeiçoamento, eu vou tirar vocês daí. Ao reconhecerem essa palavra de Deus, através do profeta Jeremias, o povo de Israel começou então a fazer análises e aprender lições. E aprendendo lições, eles conseguiam então, no momento da marcha de retorno a Jerusalém, eles conseguiram olhar para trás e reconhecer que verdadeiramente o Senhor estava com eles. Verdadeiramente a boa mão de Deus estava sobre o seu povo. E exatamente nessa perspectiva que eu quero te chamar a olhar a história da sua vida com gratidão, a olhar o passado, e o passado pode ser algo que aconteceu hoje pela manhã, ontem à noite, hoje à tarde, ou ontem ao meio-dia, ou mês passado, ou há um ano atrás, não importa. Eu não estou falando de coisas que aconteceram há 30, 40 ou 50 anos atrás.
Ainda que seu passado seja um passado recente, não importa qualquer coisa que tenha acontecido antes de agora, reconheça que Deus proporcionou a você oportunidades de crescimento. E uma leitura saudável da vida tem que considerar passado, presente e futuro de forma que agrade a Deus, ou que nos conecte, ou que nos reconecte com Ele. Então, ao considerar que muita coisa no passado foi boa ou foi ruim, nós precisamos reconhecer em todas elas a mão do Senhor nos proporcionando crescimento. E o povo de Israel resolveu, a partir daquele momento de escravidão, daquele momento que foi muito ruim na Babilônia, aquele povo resolveu reconstruir a sua história. E eles não reconstruiriam a sua história apenas com lamento, eles não reconstruiriam a sua história com murmuração, eles reconstruiriam a sua história reconhecendo o passado, mesmo as atitudes ruins, mesmo aquilo que eles precisaram crescer, mas em tudo isso eles viram a boa mão de Deus. Em segundo lugar, para olharmos para a vida de forma plena e de forma saudável, nós precisamos considerar passado, presente e futuro. Então, se nós olhamos para o passado com gratidão, a gente precisa olhar para o presente na perspectiva do clamor. A gente precisa clamar agora no presente para que todas as coisas da nossa vida, de alguma forma, continuem caminhando segundo os propósitos de Deus. Aí o povo de Israel diz o seguinte: olha, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Eles estão dizendo o seguinte: Deus, nós reconhecemos que no passado o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso a gente está muito feliz. Mas agora que nós estamos voltando para a nossa casa, restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, muda a nossa vida. Faz isso agora, Deus, como as torrentes do Negueb, como ambientes sequíssimos, áridos, são preenchidos por águas que fluem de forma expressiva e recorrente. Faz na nossa vida agora, muda a nossa sorte. E sorte, embora muitas pessoas dentro do nosso ambiente cristão, evangélico, não gostem de tratar muito esse tema, a sorte é uma série de eventos que não dependem da nossa administração. São coisas que acontecem sem que eu tenha qualquer gerenciamento sobre isso. É pura sorte, é algo que eu não controlo. E o povo de Israel está dizendo o seguinte: Deus, nós não controlamos os rumos da nossa vida. E é por isso que nós pedimos que o Senhor restaure a nossa sorte, que o Senhor volte a nos favorecer nesse tempo. Já que no passado o Senhor fez coisas maravilhosas, então Deus, gerencia a nossa vida agora no presente, para que nós não sejamos como terras secas. Pelo contrário, mas como as torrentes do Negueb, nós possamos ser beneficiados pela tua boa mão. Uma leitura saudável da vida, ela considera passado, presente e futuro. O passado, como nós vimos, eles veem o passado com gratidão. E o presente, eles assumem com a perspectiva do clamor, da busca, da súplica, da dependência de Deus. E eu quero desafiar você também que está me assistindo e me ouvindo agora, a exatamente como o povo de Israel, no Salmo 126, assumir um princípio saudável de vida, considerando que não basta apenas olhar para o passado com gratidão, mas tem que olhar para o presente com súplica, com clamor, com dependência de Deus. Tem gente que consegue até olhar para o passado e ver que a boa mão do Senhor o favoreceu. Mas existem pessoas que, mesmo olhando para o passado com gratidão, no presente, elas tentam equilibrar a sua vida na força do seu próprio braço, fazendo do seu próprio jeito. Aí vem o texto do Salmo 126 e diz o seguinte: não basta apenas olhar para o passado vendo a mão de Deus nele. Tem que ser igualmente posicionado no presente, clamando e suplicando que Deus continue fazendo. Para isso eu lembro de Jacó. A Bíblia diz lá no finalzinho de Gênesis que Jacó, filho de Isaac, que por conseguinte era filho de Abraão, ou seja, Jacó, neto de Abraão, parte ali dos patriarcas do povo de Israel,
uma grande biografia, mas quando ele acorda de um sono muito profundo no deserto, ele se levanta e diz o seguinte: verdadeiramente Deus estava nesse lugar, mas eu não sabia. Ou seja, ele olhou para o seu passado e não conseguia enxergar a ação de Deus de forma plena, porque ele desmereceu Deus e a ação de Deus no seu passado. Mas ele diz o seguinte: olha, a partir de agora, tudo em volta de mim vai se chamar Betel. Esse lugar que antes era chamado Luz, vai se chamar Betel. Ou seja, a partir de agora, na minha vida, tudo vai ser casa de Deus, tudo vai ser morada de Deus. Então escute em nome de Jesus. Você quer ter uma leitura saudável da vida? Quer andar de forma plena, sem qualquer amarra, sem qualquer nível de aprisionamento? Você vai ter que ter uma leitura saudável. E uma leitura saudável da vida considera passado com gratidão, mas presente com clamor e súplica. Fazer como fez Jacó, como eu estou mencionando. É olhar para a sua vida no presente e falar: rapaz, eu preciso hoje tornar tudo na minha vida morada de Deus, posse de Deus. Deus vai ser o dono de tudo. Ele vai ser aquele que vai governar sobre tudo, e tudo a partir de agora é Betel, é casa de Deus. E o povo de Israel fez isso. Eles olham para o passado e falam: Deus fez grandes coisas, só chegamos aqui por causa dele, gratidão. Aí eles continuam dizendo: Senhor, restaura. Hoje, no presente, faz, continua fazendo, administre a nossa vida, como as torrentes do Negueb, continua fazendo coisas tremendas. Então, se você quer ter uma vida saudável, uma leitura saudável da sua vida, olhe para o presente e deposite toda a concentração de governo, toda a concentração de administração da sua vida nas mãos de Deus. Ele governa sobre vidas que são saudáveis. E Deus não tem qualquer liberdade dada pelas pessoas que têm vidas desequilibradas, vidas não saneadas, vidas não equilibradas. Uma vida saudável, uma leitura saudável da vida é aquela que considera que no presente Deus precisa governar. Por quê? Porque no passado ele já fez. Então eu não quero que as ações de Deus se tornem apenas algo que eu olhe para o passado e lembre. Eu quero que Deus continue fazendo hoje. Então restaura. E por fim, uma leitura saudável da vida é aquela que considera passado, presente e futuro. Se no passado o povo de Israel reconheceu a mão de Deus e por isso olhava para o passado com gratidão, se o povo de Israel conseguia olhar para o presente com satisfação e reconhecimento da boa mão de Deus, ainda restaurando, governando e fazendo, ele também, o povo de Israel também, conseguiu olhar para o futuro reconhecendo a Deus o governo de todas as coisas. E eles falam o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo a sua colheita. Então, uma leitura saudável da vida, em primeiro lugar, considera gratidão pelo passado e consegue ver Deus em todas as coisas que aconteceram. Segundo, uma leitura saudável considera o presente com clamor, com súplica. Senhor, restaura, faz hoje, continua fazendo. E uma leitura saudável da vida olha para o futuro com semeadura. Olha para o futuro semeando, olha para o futuro a partir de frutos que se colhem a partir de uma semeadura que nós estamos dispostos e dispostas a fazer. O povo de Israel faz um voto com Deus dizendo: Deus, ainda que andemos semeando, chorando, mas nós voltaremos com alegria trazendo a nossa colheita. Porque quem sai andando e chorando, ainda que chorando, em ti voltará com uma grande colheita, porque é impossível semearmos em Deus e não colhermos. Então, nós que estamos aqui nessa celebração de agradecimento a Deus, porque nós hoje no Brasil, não a nível oficial, não a nível de determinação estatal, nós não vivemos mais tempos sombrios como os que já
fomos impostos nesse país a viver com a escravidão de pessoas que, por conta da cor da sua pele, eram subjugadas como animais, se nós hoje não vivemos mais isso, ainda que tenhamos um longo percurso para caminharmos o nosso país para a anulação total de todo preconceito e de toda discriminação racial, nós estamos aqui nessa celebração considerando uma leitura saudável da vida. E para que essa vida seja boa mesmo, a gente precisa considerar o futuro a partir dos frutos de uma semeadura em Deus. Eu vou colher, disse o povo de Israel, mesmo que seja chorando. Então, semeie, plante vida com Deus, plante frutos na presença de Deus, plante novas vidas no altar de Deus, através da evangelização e do discipulado, plante nesse mundo que nós vivemos, na igreja, nesse mundo a partir da igreja, como já dizia John Wesley há muitos anos atrás, plante igualdade, fazendo com que as nossas igrejas locais sejam ambientes de respeito a crianças, respeito a mulheres, respeito a homens, respeito a jovens, respeito a pessoas brancas, a pessoas pretas, respeitando todas as pessoas. Porque nós, quando plantamos, é certo que nós vamos colher no futuro o resultado daquilo que plantamos. Mesmo que esse plantio, que essa semeadura seja dolorida, mesmo que esse plantio e essa semeadura de alguma forma manifeste muito esforço da nossa parte, mas vai valer a pena. A vida só é saudável, a vida só é boa quando nós olhamos para o passado com gratidão, quando nós olhamos para o presente clamando e depositando em Deus a nossa confiança, e quando nós olhamos para o futuro, na perspectiva dos frutos que nós vamos colher pela semeadura que assumimos nesse tempo. E isso vai gerar para nós a realização da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se eu semeio discipulado, se eu semeio igualdade, se eu semeio respeito pelas pessoas, se eu semeio frutos que são gerados do Espírito dentro de mim, esses frutos do Espírito em mim vão gerar muitos outros frutos na sociedade que nós estamos inseridos. Então, a nossa vida social será melhor, a nossa vida eclesiástica será melhor, e os frutos que glorificam o nome de Deus vão estar à disposição desse mundo, do nosso país, da sociedade que nós estamos inseridos e de todas as coisas ao nosso redor. Então fica aqui o meu chamamento, a minha exortação a você, para que nós possamos em Deus ter uma leitura saudável da vida, olhando o passado com gratidão, presente com clamor e futuro na perspectiva do colher frutos que nós estamos semeando hoje com as nossas próprias vidas. E dessa maneira eu estou muito convencido que nós seremos uma sociedade melhor, uma igreja melhor, um mundo melhor, onde toda discriminação, toda separação vai ser anulada em nome de Jesus, pelo menos a partir da igreja. Se o mundo dos portões da igreja para fora não cumprem essa missão, pelo menos nós vamos santificar e espalhar a santidade bíblica nessa terra a partir da igreja e das ações da igreja. Então fica aqui mais uma vez a minha satisfação no Senhor por estar participando com vocês dessa celebração. Meu abraço a esse povo abençoado da 5ª região eclesiástica. Como eu já mencionei no início, refaço agora a minha gratidão e menção, pastor Roberto Magalhães, pastor Gilson Salles, a todo o povo do Ministério Regional de Superação ao Preconceito Racial e ao nosso parceiro e amigo de caminhada, o Bispo Adonias Pereira do Lago. Quero fazer uma oração com você, por você e junto com você, para que nós possamos, nesse tempo, encerrar esse tempo de reflexão bíblica, agradecendo a Deus e a esse Ministério Regional pela oportunidade. Deus, em nome do Cristo, eu quero te agradecer pelo privilégio de sermos igreja. E sendo igreja, Pai, nós estamos totalmente comprometidos com uma leitura saudável da vida. E uma leitura saudável da vida não contempla preconceitos, não contempla discriminação racial, não contempla separação entre nós.
E dentro dessa perspectiva, Deus, é que eu peço que o Senhor nos ajude a olhar o nosso passado com gratidão, o nosso futuro com clamor e entregando a direção das nossas vidas às tuas mãos. E olhando o futuro na perspectiva de uma grande colheita a partir de semeaduras saudáveis que faremos. Tudo isso para a glória do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, no nome dele, e assim, Deus, eu declaro amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Ore por mim, ore pela 4ª região, ore pela 9ª região, ore pela Igreja Metodista do Brasil. Juntos vamos superar todo preconceito. Fiquem na paz. Graça e paz, estamos chegando ao final deste culto e gostaríamos que tudo que vocês ouviram, né, a oração, os louvores, a palavra, possa ter edificado a vida de vocês e trazendo mais conhecimento. Amém? A abolição da escravatura nos lembra o amor de Deus, que liberta. E isso é um dom de Deus. E para nós, cristãos, uma responsabilidade muito grande, para que nós possamos lutar contra qualquer forma de prisão que traz opressão na alma e escraviza o corpo do nosso próximo. Fomos criados pelo mesmo Deus, o Deus Criador, e imagem e semelhança dele, para sermos um com Cristo. Jesus, na sua oração, ele diz: a fim de que todos sejam um, como és, ó Pai, tu em mim e eu em ti, e também sejam eles em nós. Nós somos um. Isto é uma coisa que fala ao meu coração tão profundamente que é impossível nós não amarmos o nosso próximo. Amém, meus queridos? Amém? Que este culto seja um marco na vida de cada um de vocês. Amém? Vamos agora ouvir uma oração com o pastor Roberto e depois vamos receber a bênção do bispo. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final deste culto, né, que nós tivemos a alegria de prestar ao Senhor. Lembrando desta importante data, né, de 13 de maio de 1888, data da abolição da escravatura. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu a graça de podermos passar aqui. Te agradecemos, ó Deus amado, por cada louvor, por cada palavra a ser ministrada, pela vida, Senhor, dos nossos bispos, Deus. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, Pai. Ó Deus, em que tiveram a disposição para juntos celebrarmos ao Senhor, ó Deus, Pai amado, a alegria, Senhor, da libertação. Ó Deus, sabemos, Pai, que essa data comemora a libertação da escravidão dos quase 400 anos, ó Deus, do povo negro. Mas, ó Deus, mais do que isso, nós também celebramos, ó Deus, a libertação, ó Deus, da escravidão, do domínio, do pecado, da morte, Senhor, das trevas, que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor continue derramando sobre nós a tua graça. Que o Senhor continue, ó Deus amado, guiando os nossos passos. Deus, e que possamos, Senhor Jesus, continuar proclamando que em Cristo Jesus nós fomos feitos um. Que em Cristo Jesus nós estamos livres, ó Deus, livres do domínio, Pai, de todo o mal, de todas as trevas, ó Pai. E podemos celebrar a vida eterna com o Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, que o amor, o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo possa vos guardar espírito, alma e corpo. Sim, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre a nossa igreja, trazendo sobre nós libertação plena, não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor.